Olá, gente! Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai desfrutar de uma resenha do livro de Deepak Chopra, Os 7 Princípios da Realização Pessoal. É um livro que eu falei dele no último vídeo e é um livro muito profundo, então é um livro que a gente tem que ter bastante atenção para entender, que é um livro muito de da gente estudar a nossa própria mente, de entender quem nós somos, como que nos comunicamos com o universo. Então é um livro muito legal é, que eu resolvi trazer. É um livro muito legal que eu resolvi trazer de novo para a gente desfrutar de uma leitura bastante prazerosa e entender alguns mecanismos que a gente às vezes passa despercebido e a gente não percebe. É um livro muito profundo, de muita conotação espiritual e cósmica, e para que a gente possa entender melhor o livro, eu trouxe hoje o livro em capítulos. Então a gente vai para o primeiro capítulo hoje, quando Chopra fala de somos uma ruga no tecido do universo. É uma metáfora onde o ser humano não está separado do universo. Não somos uma coisa separada, e sim uma só coisa, mas faz parte dele, como uma pequena ondulação que faz parte de um tecido. Ele explica que assim como a onda faz parte do oceano, nós fazemos parte de um grande universo. A primeira mensagem principal é que nós somos mais que um corpo físico. Tem uma inteligência criativa em toda a natureza e que cada pessoa faz parte dela. E isso se dá principalmente quando nos conectamos por meio da nossa conexão interior, por meio de meditação, autoconhecimento, gratidão. A gente passa a viver com mais equilíbrio, com mais propósito, com mais criatividade. É importante lembrar que todas essas comparações que o autor fala, né, é uma filosofia própria do autor, que no consenso científico pode ter outras explicações. Bom, o autor convida-nos a nos perguntar quem sou eu, além dos meus pensamentos, do meu corpo, dos papéis que eu desempenho na vida. Segundo ele, quando a gente faz essas perguntas, a gente começa a se identificar com uma identidade mais profunda, mais ligadas a uma consciência do todo, uma consciência universal. Bom, o autor propõe que existe 3 aspectos interligados na nossa existência: a matéria, mente e espírito. A matéria é o corpo físico, né? Tudo que podemos tocar e perceber pelos sentidos. A mente inclui nossos pensamentos, nossas emoções, nossas memórias, imaginação, consciência. E o espírito fala do mais profundo do ser, uma consciência silenciosa. Segundo o autor, está ligada, né, à fonte criadora, à fonte do universo. Para o autor, esses 3 aspectos não estão separados, eles estão interligados. Bom, o autor fala de alguns exemplos que podem nos ajudar a entender melhor sobre isso. Quando ele fala de ligação entre mente e corpo. Bom, um exemplo muito prático que o autor fala é tipo um dia que você estiver muito desanimado, de baixa astral, e que você pode chegar na escola ou no trabalho e alguém te faz um elogio, tipo, olha, você está fazendo um ótimo trabalho, e nesse momento o seu humor melhora. Você sorri e se sente mais bem disposto. Algumas poucas palavras transformam seus pensamentos e até a forma como o seu corpo reage. O autor também fala que a natureza influencia ao nosso redor. Por exemplo, pense quando você vai a uma praia, uma cachoeira ou uma caminhada no parque. Muitas pessoas se sentem mais em paz, mais tranquilas, respiram melhor. Neste momento, você está percebendo a sua conexão com a natureza, com o universo, segundo o autor. Bom, o autor fala também da ideia da semente. O que é a ideia da semente? Que quando a semente é pequena, né, ela recebe luz do sol, ela recebe nutrientes, água, ela tem essa tensão, ela se torna uma árvore grande, enorme. E o autor dá essa ideia parecida como um exemplo para dizer que cada pessoa tem um potencial dentro de si, entende? E que quando a gente começa a cuidar do corpo e do espírito, o nosso potencial começa a florescer. O que o autor fala é sobre as emoções. Ele fala que quando a gente vive com mais gratidão, com mais esperança, a gente consegue tratar melhor as pessoas, entender melhor as pessoas e se colocar no lugar do outro. Isso é importante, eu acho um ponto principal dessa questão, desse capítulo.
a gente passa a fazer escolhas mais assertivas, mais conscientes, a gente começa a tratar os nossos problemas, nossas situações do dia a dia com mais equilíbrio. Aí ele dá o exemplo de quem vive com medo, raiva, rancor, a pessoa acaba reagindo de modo impulsivo. Por isso que o autor fala que a mente influencia os nossos pensamentos, que influencia as nossas decisões e, consequentemente, o resultado das nossas ações. Nossa, é demais, né, esse livro. Com essa visão, o autor nos lembra que, nossa, somos mais do que um corpo, onde meu corpo, minha mente e meu espírito faz parte da mesma realidade. Através disso, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço minha essência, meu espírito, mais criatividade e felicidade eu posso encontrar. Nossa, muito legal, né, gente? No final desse capítulo, o autor deixa pequenas reflexões. A gente nos pergunte a nós mesmos sobre em quais momentos as minhas emoções influenciam o meu corpo, que eu me sinto mais conectado comigo mesmo, é na oração, é na meditação, é em algum momento no meio da natureza. O autor deixa a reflexão de que pensamentos eu estou pensando durante o dia, como que eu estou vivendo. Eu sou um piloto automático, faço tudo na correria, tenho muitas coisas para fazer, esqueço do meu eu, dos meus sentimentos, das minhas emoções, de orar, de meditar, de ir para a natureza, de ter um tempinho para mim. Então o autor fala sobre a gente ter essa importância de preocupar com o nosso eu interior. Então, para finalizar, o autor fala: eu estou reservando um tempo para saber quem eu sou realmente, quem é o meu interior, quem eu sou de verdade. Então, essa é uma reflexão que fica neste livro, neste primeiro capítulo que eu tentei fazer a resenha hoje. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da resenha. Comenta aqui para mim se vocês gostaram, o que vocês acharam do primeiro capítulo, de mente, corpo e espírito. Se vocês querem outros temas, que é importante saber, porque esse livro é muito complexo, é muita coisa para a gente estudar, não é tão fácil. E a gente tem que estar sempre conectado a essas questões de Deus, de universo, de natureza, de quem nós somos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comenta e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!